Fala, leitores da Bíblia. Hoje a gente vai ler o Salmo de número 35, Salmo de Davi. E nós vamos ver mais uma vez Davi clamando para que Deus intervenha na história em seu favor. Ele se vê aqui oprimido, perseguido pelos seus inimigos, e ele pede o auxílio do Senhor porque não há outro a quem ele possa recorrer. Ele não confia nos homens, ele não confia no seu exército, ele não confia nas suas virtudes, na sua força. O único em quem ele pode confiar é no Senhor. E ele busca então a Deus, ele recorre a Deus para encontrar refúgio, encontrar segurança. Nós vamos ver então a partir aqui do versículo 1, ele diz: Contende, Senhor, com os que contendem comigo, peleja contra os que contra mim pelejam. Embraça o escudo e o broquel e ergue-te em meu auxílio. Empunha a lança e reprime o passo aos meus perseguidores. Dize a minha alma: eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra mim. Sejam como a palha ao léu do vento, impelindo-os o anjo do Senhor. Tome-se-lhes o caminho tenebroso, ou melhor, torne-se-lhes o caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Pois sem causa me tramaram laços, sem causa abriram cova para minha vida. Venha sobre o inimigo a destruição, quando ele menos pensar, e prendam-no os laços que tramou ocultamente. Caia neles para a sua própria ruína. E a minha alma se regozijará no Senhor e se deleitará na sua salvação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem contigo se assemelha? Pois livras o aflito daquele que é demais forte para ele, o mísero e o necessitado dos seus extorsionários. Levantam-se iníquas testemunhas e me arguem de coisas que eu não sei. Pagam-me o mal pelo bem, o que é desolação para a minha alma. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Eu afligia a minha alma com jejum, e em oração me reclinava sobre o peito. Portava-me como se eles fossem meus amigos ou meus irmãos. Andava curvado de luto, como quem chora por sua mãe. Quando, porém, tropecei, eles se alegraram e se reuniram. Reuniram-se contra mim. Os abjetos que eu não conhecia dilaceraram-me sem tréguas. Como vis bufões em festins, rangiam contra mim os dentes. Até quando, Senhor, ficarás olhando? Livra-me a alma das violências deles, dos leões a minha predileta. Dar-te-ei graças na grande congregação, louvar-te-ei no meio da multidão poderosa. Não se alegrem de mim os meus inimigos gratuitos, não pisquem os olhos os que sem causa me odeiam. Não é de paz que eles falam, pelo contrário, tramam enganos contra os pacíficos da terra. Escancaram contra mim a boca e dizem: pegamos, pegamos. Vimo-lo com os nossos próprios olhos. Tu, Senhor, os viste. Não te cales. Senhor, não te ausentes de mim. Acorda e desperta para me fazeres justiça, para a minha causa, Deus meu e Senhor meu. Julga-me, Senhor, Deus meu, segundo a tua justiça.
Não permitas que se regozijem contra mim. Não digam eles lá no seu íntimo: agora sim, cumpriu-se o nosso desejo. Não digam: demos cabo dele. Envergonhem-se e juntamente sejam cobertos de vexame os que se alegram com o meu mal. Cubram-se de pejo e ignomínia os que se engrandecem contra mim. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. E a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo o dia. Nós temos mais uma vez um exemplo de como nós devemos recorrer a Deus nos momentos mais difíceis da nossa vida. Momentos em que somos eventualmente injustiçados, perseguidos, oprimidos. É só o Senhor que nós devemos recorrer. Mas quando eu leio salmos como esse, é inevitável que eu me lembre daquele que foi o mais injustiçado de todos. Daquele que foi perseguido, daquele que foi humilhado, daquele que foi morto pela mão dos seus inimigos, daqueles que riram dele, deram-lhe bofetadas e o torturaram até a morte na cruz. Eu não posso deixar de lembrar de Jesus e todo o seu sofrimento. Mesmo sendo inocente em todo o seu procedimento, ele foi morto, ele foi crucificado, ele foi humilhado. E ele fez tudo isso no meu e no seu lugar, para que nós pudéssemos sair livres da condenação eterna. No entanto, o fato dele ter sofrido por nós nos dá, digamos, um paradigma, um modelo, um padrão de que nós devemos também sofrer. Muitas vezes somos chamados a sofrer injustiças, humilhação, calúnias, por amor do seu nome. Ele próprio disse: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Bem-aventurados, felizes serão estes, porque herdarão o reino dos céus. Embora nós não seja nem um pouco agradável enfrentar coisas como essa que Davi enfrentou, e muito menos todas aquelas coisas que Jesus enfrentou, muitas vezes nós somos chamados a lidar com isto. E o nosso grande desafio diante de tudo isso é nos deleitarmos na salvação do Senhor. E é exatamente isso que Davi pede a Deus. Por exemplo, no versículo 3, ele pede a Deus que diga à sua alma: eu sou a tua salvação. Ele pede tudo isso, todo esse livramento, para que, como diz no versículo 9, a sua alma se regozije no Senhor e se deleite na sua salvação. Que nós tenhamos satisfação e contentamento no Senhor, mais do que qualquer outra coisa. A solução dos nossos problemas imediatos talvez não venha, ou talvez não venha do modo como nós gostaríamos, mas a gente deve se contentar e se alegrar com a solução do nosso maior e primordial problema, que é o pecado, que é o afastamento da comunhão com Deus. Em Cristo, Deus proveu a solução definitiva para este principal problema. Ele nos reconciliou consigo mesmo em Cristo, quando Ele na cruz morreu por nós. Mas não só morreu, Ele ressuscitou
e vivo está, exaltado sobre todos, reinando, governando sobre tudo e sobre todos. E dos céus o aguardamos com grande expectativa e esperança. Quando então todas as nossas lágrimas serão enxugadas, todas as nossas feridas serão curadas, quando então nós seremos, ou todas as injustiças cometidas contra nós serão vingadas definitivamente. Essa é a nossa esperança, essa é a esperança de todo cristão. E esta então foi a nossa leitura e reflexão bíblica de hoje. E amanhã a gente continua, se Deus quiser. Um grande abraço.